Olá, bom dia, você está na UOL TV e este é o programa Justiça e Democracia da Associação Juízes para a Democracia. Hoje é dia 16 de abril e nós recebemos aqui no estúdio o Jorge Cândido de Assis. O Jorge é vice-presidente da ABRE, Associação Brasileira de Amigos, Familiares e Portadores de Esquizofrenia, associação não governamental que cuida das coisas relativas à esquizofrenia, que você pode conhecer também consultando o site abrebrasil.org.br. E nós estamos aqui com o Jorge, evidentemente, para conversarmos a respeito da esquizofrenia, para conversarmos a respeito de direitos humanos e inclusão na abordagem da esquizofrenia e conhecer o trabalho da ONG, da qual ele é vice-presidente. Jorge, bom dia, obrigado pela sua atenção, pela sua presença. Jorge, vamos conversar um pouquinho a respeito desse assunto esquizofrenia, e eu queria que você começasse por explicar para a gente um pouco o que é a esquizofrenia, né? Por incrível que pareça, ainda existe um certo desconhecimento a respeito do que é, como é que funciona, o que acontece com a esquizofrenia, com o portador de esquizofrenia, né? Como é que funciona isso, Jorge? Então, a esquizofrenia é um transtorno mental onde a pessoa tem uma dificuldade de separar o que é realidade externa independente dele do que são crenças muito incomuns que ela cria. Essas crenças a gente é definida como delírio. Delírios são certezas que a pessoa tem e que nenhum argumento de outra pessoa consegue desfazer. Vou dar alguns exemplos. Achar que é um escolhido para mudar o mundo. Por exemplo, achar que está sendo perseguido pela máfia, por exemplo. No Brasil nós não temos a máfia, mas a pessoa por algum motivo acha que a máfia está a perseguindo. São alguns exemplos. Ter certeza que está sendo filmada é um outro exemplo muito característico. Achar que a vida dela está passando na televisão e que ela consegue dialogar diretamente com a televisão que está na frente dela. Para a pessoa é uma vivência muito real. E sincera, ela acredita. Sincera, ela acredita exatamente. E um outro aspecto muito importante da esquizofrenia são as alucinações. São percepções dos sentidos sem que haja estímulo externo. O exemplo mais comum é ouvir vozes que comentam sua vida, que criticam ou que elogiam, sem que tenha ninguém falando. Não existe o estímulo externo, mas o cérebro dela produz a percepção das vozes, né? Pode acontecer com os 5 sentidos, né? Uhum. E ela é uma doença que ela é congênita, a pessoa já nasce com ela, como é que ela se manifesta, como é que ela aparece no curso da vida da pessoa? Então, a esquizofrenia, nós dizemos que é uma doença multifatorial. Existem vários fatores que, em conjunto, produzem a esquizofrenia. Fatores sociais, né? Fatores da própria pessoa e fatores biológicos. Principalmente no curso do desenvolvimento do cérebro. Nosso cérebro não nasce pronto. Ele tem um desenvolvimento ao longo da vida. A parte de maior, quando ele tem uma maior modificação no cérebro, é no final da adolescência e começo da vida adulta. O cérebro vai escolher, vamos dizer assim, quais os circuitos que ele vai usar para o resto da vida. Acredita-se que por um problema nessa fase, que envolve tanto o lado social, familiar, como o lado biológico, a pessoa tem aí um desarranjo. E esse desarranjo leva à esquizofrenia. A gente pode dizer que a esquizofrenia é uma doença do ponto de vista biológico, que causa grandes dificuldades na vida da pessoa, tanto familiar como social. Então, ela é multifatorial, ela tem vários aspectos. E quais são os fatores
psicológicos, os fatores especialmente sociais que ajudam a desencadear a manifestação da doença? Normalmente é uma situação de estresse que é superior à capacidade da pessoa lidar com a situação, né? Algumas pessoas, por exemplo, brigam, saem de casa ou têm outras maneiras de lidar com o estresse superior do que o que ela está suportando. Para algumas pessoas, esse é o desenvolvimento desses sintomas, né, que a esquizofrenia coloca. A esquizofrenia atinge em torno de 0,7% da população. E nesse 0,7 ela necessariamente se manifesta? Sim. Em algum momento da vida vai manifestar? Em algum momento da vida vai manifestar. Muito bem. E aí, na hora que manifesta, como é que a gente lida com isso? Eu não quero usar a palavra tratar, que eu sei que ela é possível de ser utilizada, mas eu queria usar a palavra como é que a gente lida com isso. Então, do ponto de vista da família, é um comportamento e crenças muito diferentes, e a melhor postura é procurar um atendimento de saúde mental, tá? Existe uma rede de atenção em saúde mental, né? Mas seria procurar como acontece a esquizofrenia? Períodos de crise com esses sintomas que eu falei. Depois que você é tratado, você passa por uma fase de estabilização. O período de crise dura meses, ou menos de um mês se for tratado. O período de estabilização dura anos, né? Então, assim, no período de crise, procurar uma emergência no hospital geral, uma emergência psiquiátrica. Tratada o período de crise, o ideal hoje é procurar o Centro de Atenção Psicossocial, que é o dispositivo municipal e uma política nacional que esse dispositivo exista para o tratamento da fase de estabilização. Que são os CAPs. São os CAPs. CAPS, é isso. Tem um internauta aqui, o Arruda, ele está dizendo o seguinte, se referindo talvez a esses períodos de crise, e apenas para ilustrar aqueles exemplos que você já deu, que tem gente que não apenas vê imagens, mas que também, como você falou, que interage com a televisão, que a pessoa grava a televisão. Isso. Né? Isso ocorre mesmo? Ocorre. É uma experiência, normalmente, a gente chama assim, no começo ela é sedutora, né? Você acha que tem grandes poderes e tudo mais. Durante a crise isso passa a ser assustador. Você se sente perseguido por todos os lados. E a pessoa tem noção de que isso não é o natural do mundo, que ela está numa situação muito especial e muito assustadora. Ela tem consciência disso no período de crise? Ela tem consciência de que é assustador. Ela não tem consciência de que não está acontecendo. Esse é o grande problema. As pessoas às vezes passam anos já tratadas e tal, mas na minha crise eu ainda acho que aquilo aconteceu. É um sofrimento muito grande. Muito intenso. Né? Você tem a consciência do perigo, do medo, do temor, enfim, do que subjetivamente te prejudica. Isso é uma certeza para a pessoa. Certeza. Uhum. É impressionante, né? Bom, e aí, Jorge, você disse que no período de crise a pessoa procura o CAPS, procura a emergência, e depois no período de estabilização ela tem que fazer o acompanhamento, que eu suponho ele seja permanente no CAPS. Né? Não necessariamente. A esquizofrenia, como que é o prognóstico? Vai variar muito de caso para caso. Em torno de 14% tem um episódio de esquizofrenia, um surto, uma crise, e depois não tem mais nenhuma manifestação e volta a ter uma vida normal. Toma medicação durante 2 anos e pouco, vai diminuindo e leva uma vida normal. Em torno de 40%, 42% tem crises e tem uma perda de funcionamento no mundo. Né? E em torno de 40 e poucos %, a cada crise que tem uma perda maior. Então, um dos grandes objetivos do tratamento da esquizofrenia, no período de estabilização, é evitar crises. As crises ocorrem pelo aumento
de uma substância no cérebro. Existem várias substâncias no cérebro que têm a função de fazer a comunicação das informações no cérebro funcionar. Chamamos de neurotransmissores. No caso da esquizofrenia, está muito aumentado um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina em excesso no cérebro é tóxica. Então, há perdas no sentido de morte de neurônios mesmo. Nesse sentido é que nós entendemos que o tratamento psicossocial é muito importante e um controle medicamentoso para diminuir a função da dopamina também é muito importante. As duas coisas são fundamentais no tratamento. Bom, e aí então a gente pode começar a falar um pouquinho do trabalho da sua ONG e também a gente entrar um pouco na discussão a respeito da reforma psiquiátrica no Brasil, né? Eu antes queria só fazer um rápido intervalinho aqui, porque tem um internauta, o Mena Barreto, que pediu licença para fugir um pouquinho do assunto e falar, pedindo algum comentário a respeito da retirada de pauta do julgamento da ação ADPF 153 da Anistia, lá no Supremo Tribunal, em Brasília, na quarta-feira. Não é? Mena Barreto, você deve saber que a nossa associação figura como amicus curiae, aí, como uma espécie de assistente, não é? Da Ordem dos Advogados no julgamento desse processo, lá em Brasília. Existe um manifesto que as pessoas podem assinar contra a anistia aos torturadores no site da nossa associação, www.ajd.org.br. E a respeito da retirada de pauta, nós evidentemente ficamos bastante entristecidos e aumentou bastante a nossa ansiedade a respeito do julgamento da ação. Na quarta-feira nós estávamos em Brasília, a OAB também estava em Brasília, estive no Supremo Tribunal junto com o presidente da OAB, Dr. Ofírio Cavalcante, estivemos conversando com alguns ministros, outros diretores, conselheiros da nossa associação, o professor Fábio Comparato, da Faculdade de Direito, e a informação que nós recebemos lá é que, de fato, havia uma preocupação com um quórum bastante, com a existência de um quórum bastante qualificado, com o desejo do Supremo Tribunal de que todos os ministros pudessem estar presentes na sessão, exatamente em função da relevância do julgamento, que é sem dúvida um julgamento dos mais importantes que o Supremo enfrenta e já enfrentou em toda a sua história. Então, aparentemente, é essa a razão pela qual o julgamento não aconteceu, ainda não há data, nós temos a expectativa de que ele vai acontecer em breve, e só aumentou a nossa expectativa, só aumentou a nossa ansiedade. Agora também a dilação aí do processo é uma oportunidade que a gente tem para assinar mais esse manifesto, para circular mais a informação e debater mais o assunto. É isso aí, então vamos voltar ao nosso tema aqui. Que aparentemente não tem nada a ver com a ditadura militar, né? Ou tem, né? Mas tem a ver, né? Então vamos entrar aí nesse aspecto, Jorge. Como é que a gente pode relacionar isso, né? Um problema como a esquizofrenia com um regime autoritário, com um período histórico autoritário? Então, o que acontece ao longo dos séculos? A loucura foi tratada, vamos tratar a esquizofrenia, a gente pode dizer que é uma doença que é paradigmática da loucura. Quando se fala em louco, a pessoa com esquizofrenia tem essas características. Louco ou loucura é uma palavra hoje que a gente acha que é estigmatizante, que causa discriminação do ser humano. A partir de uma certa época, século XIX, depois da Revolução Francesa, durante a Revolução Francesa, se começa a internar as pessoas com transtornos mentais e as pessoas que não funcionam na sociedade. E esse é um período de grande internamento da loucura. O surgimento dos manicômios, né? Que acontecem junto com o surgimento das prisões também. O que acontece é que uma ideia que era muito interessante no século XX de
internar as pessoas e reabilitar pelo trabalho. Essa era uma ideia, quando pensamos que na época era humanitária. O que aconteceu? Esse processo não funcionou e esses lugares viraram depósito de gentes, de pessoas e de maus tratos, né? Quando você interna uma pessoa e coloca outras pessoas para cuidar pela vida inteira, você cria um sistema de funcionamento que a gente chama de instituição total, aonde existe violação de direitos. Como relacionar um regime ditatorial com violação de direitos? É quando você dá o poder de uma pessoa ter fazer o que quiser com a vida do outro. Toda disponibilidade sobre a vida do outro. Eu diria que isso acontece, a violação de direitos acontece nesse nível. E existem relatos, existe inclusive um programa que foi criado ao longo do tempo, na década de 2002 para cá, de avaliar esses hospitais, né? E se encontrou muitos casos de violação de direitos. Por exemplo, cela forte, tranca a pessoa num quartinho, uma solitária, né? Amarrar a pessoa durante dias na cama, não ter condições mínimas de higiene, de alimentação, supermedicar num nível extremo, que alas onde as pessoas ficam sem roupa. Então assim, todo um aparato de funcionamento que levou as pessoas da sociedade civil, principalmente os trabalhadores de saúde mental, a criar um movimento de modificação desse regime que era desumano. No Brasil, a partir da década de 80, e que envolve diversos atores da sociedade civil. Né? Então, assim, eu diria que o manicômio, como eu descrevi, é o extremo do autoritarismo. Como nós tivemos, não vou relacionar o hospital psiquiátrico com tortura, mas como nós tivemos torturadores no Brasil, e eu vivi essa época, você não podia se reunir e fazer um comício, por exemplo. A polícia vinha e tinha o poder sobre a sua vida. É nesse sentido que tem uma relação. Que tem uma relação de poder, de dispor sobre o corpo, sobre a existência, a dignidade do outro. Né? E Jorge, nesse período que veio aí do século XVIII, XIX, até bem recentemente, o que a gente tinha basicamente era uma forma bastante preconceituosa e bastante excludente de abordagem, de tratamento, de lidar com o portador de esquizofrenia e com a esquizofrenia. Né? E aí começou a surgir nos anos 80, como você falou, esta ideia da reforma psiquiátrica no Brasil e que já vinha da Europa, já vinha de outros países aí anteriormente. Né? Tem um internauta nosso aqui, o Mena Barreta, que está pedindo exatamente a sua opinião sobre essa ideia básica da reforma psiquiátrica, não é? Que é internar, em último caso, apenas quando estritamente necessário, nos momentos de crise, etc. Eu acho que é uma evolução, é uma conquista de direitos. A questão que se dá é assim, se sabe no mundo, através de evidências, que o tratamento na comunidade é a melhor forma de se tratar as pessoas com transtorno mental, não só com esquizofrenia. O que acontece de fato? O que nós temos hoje? Uma rede de cobertura de CAPS no Brasil em torno de 60% do que deveria ser. Então nós temos 40% das pessoas que não estão tendo acesso ao tratamento. Isso nos últimos 10 anos, nós tínhamos 22, chegamos a 60, houve uma evolução, mas tem muito a ser feito, como conquista social. Na área de atendimento à crise, existe um dispositivo chamado CAPS-3, existem os leitos em hospital geral, que são poucos, tanto um quanto o outro. Então as pessoas que passam por uma crise em esquizofrenia ou uma crise de saúde mental têm grandes dificuldades para encontrar tratamento. Então esse é o que nos angustia a todos,
a todos envolvidos na área de saúde mental, e é onde a gente tem que trabalhar para melhorar. Tem muitas situações em saúde mental em que uma internação em um hospital geral é necessária, e é uma internação para o cuidado da pessoa, com uma equipe multidisciplinar, com enfermeiro, é um local de cuidado, não mais um local... Não é para amarrar, socar injeção e dar choque. Não, pelo contrário. Assim. A ideia da internação é da reabilitação da pessoa para sair e continuar a sua vida. Né? Continuar da melhor maneira, se cuidar para lidar com o fato de ter um transtorno mental. Com o fato. E você falou aí da falta de equipamentos, né? Até recentemente houve uma polêmica bastante grande aí que envolveu inclusive o poeta Ferreira Goulart na Folha de São Paulo, falando a respeito da lei da reforma psiquiátrica, etc. e tal, né? E parece que houve aí ou talvez parece haver um certo mal-entendido de se atribuir a defeitos da lei a falta de implementação de políticas públicas. Isso. Né? É isso? Ou de fato a lei é ruim? Não, a lei é a melhor lei que se pôde construir, e ela é histórica. Ela vem da Declaração de Caracas de 1990, de um consenso na América Latina que o tratamento na comunidade é o que preserva mais a pessoa, além do cuidado contra abusos de direitos. E esse projeto da Lei 10.216 tramitou de 89 até 2001. Então, a Lei 10.216 é um substitutivo do projeto de lei Paulo Delgado. A lei é muito boa e a gente tem que separar o que é do âmbito da lei do que é do âmbito de políticas públicas. Nós temos uma grande escassez de recursos no Brasil. Eu acho que a impressão que eu tenho é que nos últimos 10 anos o que aconteceu foi feito o que foi possível com os recursos disponíveis para a saúde mental, que é da ordem de 2,7% dos recursos destinados à saúde. Então, o que é um consenso é que esse investimento em saúde mental deveria pelo menos dobrar em termos de percentual do orçamento, dado que é uma questão social muito premente. E esses recursos, eles são majoritariamente do governo federal ou dos estados, dos municípios? Majoritariamente do governo federal. E o governo federal tem dado a atenção necessária para isso? Olha, o que existe, de fato, é a implementação de uma política. Eu não vou entrar nos meandros dessa política de saúde. Ele tem dado uma atenção muito grande para diminuir leitos em hospitais de caráter asilar, de caráter manicomial, e na implementação da rede de atenção psicossocial. Mas nós deveríamos ter mais abrangentes. Por exemplo, os hospitais gerais, que tratam todas as doenças, têm uma grande resistência em abrir leitos psiquiátricos. Em receber o paciente. Em receber o paciente. Tem uma questão de estigma mesmo, de discriminação, e tem uma questão de como se remunera os atendimentos em saúde. Vamos ver assim, em termos de recursos que são pagos pelo SUS, o paciente psiquiátrico dá prejuízo. Se você pegar um paciente cardiopata, por exemplo, que faz uma série de procedimentos e o SUS paga por procedimentos, o hospital recebe muito mais verba. Então existe toda uma questão, uma problemática para se cuidar, e que é uma questão de ordem política, né, de ordem de implementar uma política pública. O grande desafio, portanto, é implementar e alargar e aprofundar, e não ficar questionando a lei, modificando a lei, que, se eu entendi bem a sua posição, ela é uma conquista efetiva. Ela é uma conquista efetiva. Eu acho que o poeta Ferreira Goulart tem uma posição a partir da experiência vivida dele. Né, de grande sofrimento. Né, e aí nós respeitamos o sofrimento humano do intelectual. Mas isso não corresponde à grande maioria do que existe. Dá para generalizar. Sim, eu estive como palestrante em 3 conferências municipais de saúde. Nós estamos na fase municipal da 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental.
Que vai acontecer agora em junho, não é isso? E há uma carta para ser assinada aí. Sim, o Estado de São Paulo está demorando para chamar a conferência estadual. E é muito interessante e democrático ver profissionais de saúde, profissionais de vários setores da sociedade e os usuários do sistema discutindo junto as suas questões, né? E aí acho que seria muito rico, eu fui numa conferência ontem, fiquei muito emocionado com isso. Fui ontem, fui na quarta-feira e no dia 30, de ver as possibilidades que existem quando as pessoas são realmente cuidadas. Quer dizer, a inclusão. A inclusão. E o hospital psiquiátrico como instituição total, onde a pessoa só tem passe de entrada, ela não faz sentido no mundo globalizado que nós vivemos hoje. Você conhece o Instituto Américo Bairral de Psiquiatria lá em Itapira? Conheço, estive internado lá. Em 87 foi a primeira internação. Muito moderno em termos de atenção psiquiátrica. E tem feito um processo que nós chamamos de desinstitucionalização, no sentido de criar condições na comunidade para que as pessoas entrem na comunidade, criando residências terapêuticas. Ele hoje é um hospital, um instituto moderno, um hospital moderno, mas ainda tem residentes, né? Residentes para as pessoas que residem no hospital. Eu estive lá no meio do ano passado falando numa palestra e foi muito emocionante para mim voltar no lugar de minha primeira internação. É um dos poucos lugares que mantém, um dos poucos hospitais que mantém uma qualidade de atendimento, né? Mas ainda assim não nos serve hoje, apesar de ser bom, como modelo de política pública. Essa que é a diferença, né? E as evidências mostram que, e o Bairral tem feito isso, de propor atendimento para a crise e atendimento e que a pessoa possa sair do hospital e viver na comunidade. Ele é um hospital que a sua estrutura, o seu pessoal está motivado, comprometido com a reforma psiquiátrica, mas que ainda não atingiu um nível... Ele vem como ele é antigo, ele foi se modernizando. O que não aconteceu com a maioria dos hospitais. Inclusive eles fazem pesquisa em saúde mental, né? Então isso ele é uma exceção, eu acho. Uma exceção. Você falou aí exatamente das residências terapêuticas, né? Então aí a gente entra naquele momento em que a pessoa, quais são as alternativas, quais são os mecanismos, os instrumentos para que a pessoa saia do hospital, para que a pessoa não fique naquela relação do que se chama de dependência institucional, né? Explica o que primeiro é essa tal dessa dependência institucional. Quando você tem toda a sua vida controlada por uma rotina, você está dentro de um lugar que você não pode sair, toda a sua vida controlada por uma rotina da instituição, você passa a ter uma percepção de como você é, como ser social, determinado pela rotina da instituição. Então as pessoas perdem a capacidade de se governar. Além de a capacidade de se governar, de ter o que nós temos aqui no mundo, de ter a percepção da multiplicidade que é a vida social. Ela tem uma vida restringida e passa a ter forma de funcionamento. Muitas pessoas saem do hospital e pedem para voltar, porque é a única referência de mundo que elas passam a ter. Isso é a dependência institucional. Isso é a institucionalização. E aí, como é que faz para romper isto? Então, existe um trabalho muito interessante do Ministério da Saúde, que precisa de mais verba e mais implementação. Essas pessoas passam por um processo de acompanhamento e são preparadas para viver na sociedade, em residências onde existe uma equipe de saúde que cuida das pessoas, mas elas moram por si, sozinhas, e cuidam da própria vida. Existe todo um trabalho de reinserção dessas pessoas na sociedade. Coisa que nos parece comum, por exemplo.
ir a um supermercado fazer a compra da semana, do dia. Para a pessoa que passou a vida inteira institucionalizada, isso é uma grande conquista, né? É uma questão aí que nós entramos no campo dos direitos humanos, do direito da pessoa de estar no mundo. Não é possível se pensar hoje em isolar uma pessoa porque ela tem um transtorno mental, né, em termos de direitos. É diferente, você deve isolar, por exemplo, um assassino contumaz, porque ele causa um prejuízo para a sociedade. Não é o caso da pessoa com transtorno mental. Ela não deveria passar por um processo de exclusão. E aí a ideia dessas residências é justamente acolher e ajudar, apoiar a pessoa a sair desse processo que a gente chama de institucionalização e viver na comunidade com as pessoas. E existe um trabalho de preparar a comunidade para também tratar com respeito e dignidade essas pessoas com transtorno mental. Você está falando aí da dignidade, eu vou tentar emendar aqui com uma mensagem bastante legal que o Mena Barreto está mandando. Ele é que tinha perguntado a respeito do hospital do Bairral, e ele agora disse aqui que agradece os seus elogios, dizendo que o pai dele foi presidente do Instituto por 30 anos e foi quem modificou o método de internação, criou alas separadas, possibilitando atividades diversas para os pacientes, a praxiterapia, que eu não sei o que é isso, se você puder explicar, esportes, enfim, o retorno da comunidade. É interessante porque o mundo é pequeno, né? E a gente está falando de exclusão e de inclusão, e de repente a gente, pelo meio da rede social, da internet, a gente está aproximando pessoas que, por uma razão ou outra, histórias de vida completamente diferentes, se vinculam por um fato qualquer como o hospital psiquiátrico, né? Isso permite a gente ver bastante o outro, né? De repente o outro que você nem está vendo está lá do outro lado do computador mandando uma mensagem, é o filho de um que pode ter sido um médico seu, ou diretor do hospital onde você trabalhou. Enxergar o outro é algo fundamental para o portador de esquizofrenia, que a sociedade o veja como um outro. Sim, essa relação do eu com o outro, nós damos o nome de alteridade. É importante conseguir sair do domínio do eu, do que eu penso, do que eu acho, do que eu vejo, e entender que o outro pode ver de uma forma diferente, ser de uma forma diferente, e tem esse direito, né? Essa relação do eu com o outro se dá através da ética e do diálogo. Isso são princípios fundamentais para que se implemente qualquer tipo de política pública em saúde mental. E aí nós entramos no que é a diversidade. Existem várias formas de ser diferente na sociedade e que precisam ser respeitadas. Infelizmente, o transtorno mental causa um grande sofrimento psíquico, desarticula a vida das pessoas, mas elas podem ser cuidadas. Elas merecem o cuidado e merecem viver em sociedade. Nesse sentido, existe um trabalho de construção nosso da ABRE, principalmente, de combate ao estigma. Estigma, a gente pode dizer de uma maneira que é rotular e discriminar a pessoa por uma característica, uma marca que ela tenha, sem necessariamente conhecer essa pessoa, né? Então, é louco, eu não vou ser amigo dele, não vou sair, não vou conversar. Louco é um rótulo, né? Eu lembro de um caso de uma pessoa que ficou esperando, ele tinha uma doença chamada psicose maníaco-depressiva e não contou para a noiva porque achou que ela não ia aceitar. Mudaram o nome da doença para transtorno afetivo bipolar. Aí ele contou para a noiva. Como mudou o nome, eu posso contar. E a noiva deixou ele porque tinha um afetivo, ele tem um transtorno afetivo. Quer dizer, é uma questão muito delicada. Essa questão de lidar com o outro, ela é fundamental em todos os níveis da vida. Quando nós conseguimos entender a diversidade, a multiplicidade das outras pessoas, nós conseguimos nos definir como pessoa. Aliás, nós nos definimos como pessoa através da relação com o outro, né? Não existe um eu
autossuficiente. Então, aqui nós estamos definindo um ao outro nessa conversa. Legal. Então eu quero que você conte um pouco agora a respeito do trabalho da ABRE, da sua ONG. E antes vou só fazer alguns registros aqui. O Guto Ludwig está mandando um abraço para o pessoal de Itapetininga, está dizendo que o programa está muito bacana, certamente está gostando de você aí, das suas palavras, né? E o Mena Barreto está dizendo aqui que, na verdade, o pai, aquele que era presidente do Instituto, não era médico, mas promotor de justiça, que era curador das fundações, né? O Ministério Público tem essa função de fiscalizar, mas também de ajudar, né? O promotor de justiça, especialmente esses que lidam com a curadoria de fundações, realmente são pessoas muito dedicadas, né? Que eu conheci alguns, é bastante interessante, né? Então ele faz essa retificação, que era um promotor de justiça, dizendo que faleceu em 2004. Bom, conta então para a gente, Jorge, da sua ONG, né, da ONG da qual você é vice-presidente. O que vocês fazem, como é que é o trabalho de vocês? Então, a nossa ONG nasceu de uma vinculação no Brasil de um projeto mundial de combate ao estigma da esquizofrenia, chamado SOESC, Serviço de Orientação à Esquizofrenia, que foi desenvolvido dentro do programa de esquizofrenia da Unifesp. Aqui no Brasil foi escolhido para esse local. E a partir daí, um grupo de familiares, usuários do serviço e profissionais se propuseram a fundar uma associação que tenha uma abrangência nacional para lidar com a questão da esquizofrenia. Então nós temos uma história aí desde 2002, quando foi fundada, 2001 com esse projeto, 2002 foi fundada a ABRE, e nós trabalhamos muito com o diálogo e ações comuns, onde todos participam e todos veem a sua colaboração efetivada na prática, no mundo real. Esse diálogo, esse todos, quem são? São usuários, pessoas com esquizofrenia, familiares, profissionais de saúde, dentre eles das várias áreas da saúde mental, terapeuta ocupacional, psicólogos, médicos, psiquiatras, enfermeiros, assistentes sociais, todos os envolvidos, e que tem uma afinidade com a nossa missão. A nossa missão é educar, informar, combater o estigma e a defesa de direitos. Nós trabalhamos nesse foco. Então a ABRE tem, por exemplo, grupo de acolhimento para pessoas com esquizofrenia. Nós temos grupo de orientação e acolhimento para familiares. E nós temos um grupo na internet muito ativo, chama-se ABRE Brasil. Temos uma ação educacional muito importante, que se chama o Encontro Conversando sobre a Esquizofrenia, que é na comunidade, onde nós convidamos profissional, familiar e pessoa com esquizofrenia como palestrantes. É um evento de uma tarde inteira de sábado. E na primeira parte as pessoas falam, explicam, tem um intervalo, um coffee break, e na segunda parte do encontro as pessoas da plateia fazem pergunta para os palestrantes. É uma experiência muito rica em termos educativos. Nós já atingimos mais de 3.500 pessoas com essa ação desde 2001 para cá. O próximo será no dia 8 de maio, né, aqui na região da Avenida Paulista, no CAPES Luiz Cerqueira, conhecido como CAPES Itapeva. Nossas ações também são muito ligadas a desenvolvimento de... né? Por exemplo, nós temos ligados ao nosso serviço 3 teses de mestrado defendidas. Estamos sempre estudando e em contato com o que existe de mais moderno em termos de cuidados em esquizofrenia. E, inclusive, produzimos um material educativo, que são esse conjunto de 6 livretos, e que estão disponíveis no nosso site, que pode ser baixado pela internet, que trata desde o aparecimento da doença, antes do aparecimento da doença ou do transtorno, até a recuperação.
Então existe uma proposta educativa por trás disso, como se lida com a doença. Nós percebemos que existe um sofrimento que é próprio do transtorno mental e existe um sofrimento por falta de conhecimento. O que é próprio do transtorno mental foi a nossa conversa até aqui, com a situação real do país. Agora, sofrer por falta de conhecimento é uma ação que nós podemos intervir e mudar de maneira efetiva. Nós vamos fazer um intervalo rapidíssimo para voltarmos e encerrarmos o programa. Você está então com o Justiça e Democracia de hoje falando a respeito de esquizofrenia. Um rápido intervalo, voltamos já já. Tire suas dúvidas sobre a influenza A H1N1. Estou grávida e tenho uma dúvida. Como devo me proteger da nova gripe? As grávidas devem adotar precauções. Evite ambientes fechados, sem ventilação e com aglomeração de pessoas. Lave sempre as mãos com água e sabão e nunca tome medicamentos sem orientação médica. Quando o gestante deve procurar um médico? Gestantes devem ter atenção especial. Se apresentar qualquer sintoma da gripe, febre alta, tosse, acompanhado ou não de dor de garganta, procure imediatamente seu médico ou uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. As universidades federais caminham no rumo da modernização. Novos cursos noturnos, inovações pedagógicas, instalações mais eficientes e um grande investimento em pesquisa e geração de conhecimento. O estudante passa 3 anos em um bacharelado de formação geral, ele tem mais tempo para ver que opção ele quer adotar. Esses 3 anos você consegue amadurecer e ver qual é o seu perfil. Refletindo sobre questões amplas, ao invés de preocupado em aprender uma ou outra técnica para cumprir uma exigência do mercado de trabalho. O governo federal dobrou o número de vagas nas universidades federais. Agora, são 13 novas universidades e 105 novos campi em todo o país. Acesse o portal do Reúne e conheça a Universidade Federal mais próxima. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Muito bem, estamos de volta com Justiça e Democracia desse dia 16 de abril, conversando com o Jorge a respeito de esquizofrenia, inclusão, direitos humanos. O Jorge é vice-presidente da ABRA, está aqui então para falar conosco a respeito desse assunto bastante interessante. Jorge, a gente falou um pouquinho do trabalho da sua ONG, você falou da produção de conhecimento, da possibilidade, e é interessante saber que essas informações que ele traz aqui, as cartilhas, você pode ter acesso delas no site da Associação Brasileira, da abrebrasil.org.br. E eu queria um pouco que você, já que nós estamos indo para o final do programa, você dissesse um pouco a respeito da família, né? Como é que faz com a família, como é que prepara a família, que apoio a família precisa ter? Do ponto de vista da família, é muito difícil, existe uma carga sobre a família de conviver com um ente querido que tem a esquizofrenia. E 90% do tempo a pessoa está com a família. A família é uma peça fundamental para que a pessoa possa encontrar o seu lugar no mundo. Uma peça não, é um conjunto de relações. E é interessante falar que a pessoa com esquizofrenia tem vários tipos de tratamento, com psicólogo, com terapeuta ocupacional, com médico. E a família também precisa de cuidados, precisa de ser cuidada, no sentido de cuidado em saúde mental. Na prática, as pessoas sempre procuram questões do tipo, o que eu faço com essa situação? E o trabalho é no sentido de entender nessa situação quais são os seus recursos, quais recursos você precisa procurar desenvolver para lidar com essa situação específica. E quando você começa a fazer isso, em grupo principalmente, a pessoa começa a ver outras experiências que funcionam e podem tentar usar, ou também começa a se dar conta dos muitos recursos que ela tem e não está percebendo, que ela pode, a pessoa e a família como um grupo, né?
de fato, as famílias ainda não estão incluídas de uma maneira focada e efetiva nas políticas públicas. É um caminho e é uma necessidade. E acho que é muito mais interessante viver numa casa onde a família te acolhe do que ter que ir para um hospital dia ou para um CAPS para buscar um acolhimento que os profissionais de saúde dão. Então essa aproximação é fundamental. E sempre a gente deve pensar em situações concretas. Não existe teoria, não existe fórmula mágica ou teoria pronta do que a família pode e deve fazer. Isso cada pessoa é de um jeito, cada pessoa com esquizofrenia é de um jeito. As experiências são únicas porque as pessoas são únicas. Mas as técnicas para se lidar com isso existem. Existe uma área chamada terapia de família. Então as técnicas para que essa construção de sentido na vida se dê de forma efetiva, né? Isso é fundamental. E tem uma coisa que é muito importante dizer, é que diante da esquizofrenia é possível ter esperança. Tem dois tipos de esperança. Uma é a esperança que espera que as coisas se resolvam por si mesmo. Essa esperança é uma ilusão. Existe uma esperança realista. A partir do que eu tenho hoje, o que eu posso fazer agora para que meu amanhã, dia 17, sábado, possa ser melhor, né? O que eu posso fazer para que na semana que vem seja melhor. E aí você vai construindo e aprendendo a lidar com as coisas. E na linha do tempo, se você pegar 1 ano, 2 anos, você pode olhar para trás e falar, eu fiz o melhor e eu melhorei nessas coisas. Isso dá também um senso de se responsabilizar pelos problemas que a vida te coloca. Muitas pessoas abrem mão disso esperando um assistencialismo, que alguém resolva as coisas da vida por elas. E de verdade isso não acontece. Isso cada um tem que cuidar de si, e a esperança realista é um processo de construção, de se responsabilizar pela sua própria experiência. Quando você faz isso, você também se sente, nós chamamos de empoderado, para cobrar seus direitos, né? Por medicação, por local de atendimento, e viver como ator social, exercitar a cidadania. É possível, então, ser um portador de esquizofrenia e ser um sujeito de direitos ao mesmo tempo. Exatamente. Acho que esse é o sentido do trabalho de vocês, a mensagem de vocês. Que a gente pode até terminar aqui com uma pergunta aqui do nosso internauta. Eletrochoque cura ou piora? E me parece que você, entre métodos terapêuticos, apostaria em um sistema, em um modelo que confere esperança às pessoas. É preciso esclarecer sobre o eletrochoque. Desde que ele foi descoberto durante muitos anos, ele foi usado como método punitivo, né? A técnica em si, hoje, ela é usada em alguns casos muito específicos, de maneira controlada, principalmente em depressão profunda, onde todos os outros recursos falharam. E é feito num centro cirúrgico, com acompanhamento de um anestesista, de um médico, e é um processo que a pessoa entra, passa pelo procedimento, sai e volta para casa. Não é invasiva, barbaridade de antigamente. E é uma técnica para casos muito específicos e raros, onde há risco de a pessoa falecer, de risco de vida. Alto risco. Muito bem. Esse foi o Justiça e Democracia desse dia 16, conversando com o Jorge Cândido de Assis, da Associação Brasileira de Portadores de Esquizofrenia, amigos e familiares, abrabrasil.org.br. Nós agradecemos muitíssimo, Jorge, a sua presença, e você, internauta, você, espectador, fica convidado para o nosso próximo programa aqui na OTV, na sexta-feira seguinte, e nós vamos tratar do tema anistia do julgamento da DPF, lá em Brasília, pelo Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado e até a semana que vem.